Abre sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Eclesiastes 9, 4. Existem várias versões para esse versículo. Aqui colocaram aqui uma delas. Quem está entre os vivos? Quem está entre os vivos diz amém. Amém. Quem não está entre os vivos diz aleluia. Sempre tem um que não está prestando atenção que fala aleluia. Quem está entre os vivos tem... Não, tem que ser alto. Tem? Sabe quando você fala assim, acabou para mim? Mentira. A Bíblia diz que quem está vivo tem... Quem está vivo ainda tem... Você diz que acabou para você porque você não quer mais acreditar. Mas Deus olha para a sua situação e diz, ainda tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão. Muita gente fala assim, estou vivendo vida de cão. Não você, mas o pessoal lá da Vila da Pena, onde eu saí, fica falando, vivendo vida de cão, metrô de Vicente Carvalho, peguei muito. Aí vem a Bíblia e diz, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por quê? A sequência do versículo, no versículo 5 diz o seguinte, porque os vivos sabem, ou seja, têm conhecimento, sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Ou seja, enquanto tem vida, tem chance. Enquanto tem vida, ainda dá. Sabe aquelas pessoas que te falam, calma, ainda dá? Essa semana eu tive uma entrevista em consulado para renovar visto. Eu não sei quem já passou por essa tortura. Não, estou falando sério. Tem gente que fica tão nervoso que quando fala, próximo o cara desmaia, pum. É? Porque se sente oprimido naquela fila de entrevista. E aí o avião atrasou, uma confusão. E quando eu cheguei na porta, atrasado, já tinha passado os 15 minutos da minha entrevista, a moça falou assim, calma. Eu falei, por quê, moça? Ainda dá. E foi aí que nasceu a mensagem de hoje. Calma, ainda dá. Por que ainda dá? Porque eu estou falando? Porque eu sou profeta? Por que ainda dá? Porque a palavra diz que enquanto tem vida, ainda dá. Você imagina Ruth. Vamos para a história de Ruth. Ruth perdeu tudo. A Bíblia diz que ela perdeu o marido, perdeu a casa que tinha, perdeu tudo, se desestruturou tudo. Hoje em dia, em pleno ano 2021, dependendo da sua idade, perder tudo é tão difícil recomeçar. Imagina 4.000 anos atrás no Oriente Médio sendo mulher. Ela fica viúva e fala, para mim acabou. Ela tinha tanta certeza que para ela acabou que ela fala assim para a sogra, para onde você for eu vou. Para pensar. Os adolescentes não estão entendendo nada, não estão entendendo. Quem aqui já é casado? Para pensar nessa cena. Minha sogra, para onde você for eu vou. Onde tu repousares, repousarei eu. É muito forte. Eu estou pensando que eu estou todo arrepiado já. O teu Deus será o meu Deus. Ou seja, a pessoa já está tão desesperançada que fala assim, vou com a minha sogra mesmo. Agora, realmente, aparentemente tinha acabado para Ruth. Porque naquela época era semi-impossível, quase impossível recomeçar sendo viúva. Mas apesar de parecer que era o fim, foi o fim? Não foi. Ela vai para uma outra terra, ela sai de Moabe, vai para a terra de Israel, começa a trabalhar catando milho. Parece que está regredindo. Afinal de contas, antes ela era casada, tinha um homem para trazer provisão para ela. Naquela época os homens eram os provedores. Hoje em dia, os dois, eu sempre falo isso para minha esposa, amém? Só um entendeu a piada, obrigado, irmão. Direitos iguais, né? Amém?
Na hora de carregar a geladeira, os dois. De pagar as contas. Eu sou a favor dos direitos iguais. É brincadeira. O homem é o provedor. O homem tem que ser... A mulher gosta. A mulher se sente protegida. Sim ou não, mulheres? Opa! Tem mulher catucando o marido, falou, viu? Esse dia eu fui jantar com a Janine e falei assim, vamos rachar a conta? Ela me olhou, pegou o saleiro, eu falei, tô brincando. Ruth achou que tinha acabado. Aí quando ela foi catar milho em outra terra, parecia que ela estava regredindo. Mas tudo era um plano divino, porque quem está vivo ainda tem. Aí ela dorme aos pés do dono daquelas terras. Um homem rico, bonito e temente a Deus. Mas Ruth, na verdade, porque ainda respirava, ainda tinha... A esperança não estava nela. A esperança está no ar que você respira. Mesmo que você não tenha o sentimento de que ainda dá, o ar que sai das tuas narinas comunica para Deus que ainda dá. Porque enquanto tem vida, tem? Enquanto tem fé, tem esperança? É isso? Enquanto tem fé? Está escrito isso? Enquanto tem? Se está saindo o ar das tuas narinas, ainda dá. Você acreditando ou não, você sendo intencional ou não, ou seja, eu treino muitos empreendedores no Brasil, uma coisa que eu falo muito, nós precisamos ser intencionais, mas tem uma coisa que sendo intencional ou não acontece, é chances, para quem ainda está respirando. Ou você acha que José foi intencional, quando foi jogado naquela prisão, ele falou, calma, isso aqui é só um processo, eu vou governar. Você acha que foi assim? Não. Como eu e você, que quando somos jogados num abismo, num poço sem saída, quando a gente é jogado numa prisão emocional, numa escravidão financeira, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Você pode até não chutar a parede, você pode até não se desesperar, mas no mínimo você fica confuso. José não foi intencional de, pode deixar que eu vou governar quando sair dessa prisão. Ruth não foi intencional, eu vou para Israel, mas você vai ver, eu vou casar com o melhor partido, Deus vai me honrar. Eles não tinham essa intenção, mas porque estavam respirando, aconteceu. Porque mais vale um cachorro do que um leão? Ou seja, se você está vivendo uma vida de cão, isso quer dizer que você tem chance de dar uma virada. Agora, se você for um leão, mas estiver morto, a Bíblia diz que os mortos não sabem mais. Às vezes o tempo que Deus está permitindo esse processo que parece que está vivendo uma vida de cão, é para não deixar você virar um leão, porém morto. Ele prefere que você continue mais um tempo vivendo essa vida mais vivo, porque enquanto você está respirando, tem chance. Porque muitos se levantaram antes do tempo e foram abatidos. O inimigo ele tem uma estratégia simples, é o seguinte, ele faz de tudo para te atrasar. Tudo. Bota pessoas no seu caminho para ter relacionamento, para atrasar sua vida emocional, sentimental. Parece sócios, mas na verdade vão te roubar. Pessoas para te atrasar financeiramente. Coloca pessoas para atrasar teu ministério. Coloca pessoas para atrasar teus sonhos. Mas se você é uma pessoa que tem muita esperança, tem muita fé em Deus, ele não consegue atrasar. Essa é a verdade. Aí você continua avançando, aí ele tenta de outra forma, tenta na vida emocional, você avança. Tenta no financeiro, você avança. Tenta no ministerial, você avança. Quando ele percebe que não dá para te frear, ele muda a estratégia e começa a te adiantar. Ah, você foi chamado para ser líder? Espera aí que eu vou te dar aqui, ó. Toma aqui esse púlpito. Ah, você foi chamado para ser um milionário, para poder empregar muita gente? Espera aí, ó. Toma esse negócio aqui, é ilícito, mas pelo menos vai ter dinheiro rápido. Ele começa a adiantar, porque seja atrasado ou adiantado, tudo que acontece fora do tempo dá errado. Anota aí, anota. Uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa.
Então a estratégia é sempre a mesma, ou é adiantar, ou é atrasar. Se ele tenta primeiro, lógico, atrasar, porque aí a vida fica muito mais difícil. Se não dá, ele adianta, para você fazer as coisas fora do tempo. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, coloca ele no alto monte, mostra os reinos da terra, o que Satanás fala para Jesus? Está vendo todas as nações? Tudo isso eu te darei se... Prostrado-me? Tudo isso o quê? As nações da terra, o reino da terra. Quem é o Senhor das nações? Vocês não sabem? Quem é o rei das nações? Ele já era naquela época. Onde ele conquistou as nações? Está na Bíblia, gente, por favor. Onde ele comprou os povos, as tribos, as línguas e as nações da terra? Onde? Faltava 3 anos ainda. Já era dele, só não estava assinada a escritura. Isso ele ia assinar na cruz. Satanás pega algo que já seria dele e fala assim: você quer adiantado? Se prostra, me adora que eu te dou antes do tempo. Ou seja, enquanto a gente está vivo, tem esperança, mas também tem distrações. Enquanto a gente está vivo, ainda tem chance, mas também tem inimigo tentando atrasar ou adiantar. Enquanto a gente está vivo, ainda dá, mas também ainda dá para se acabar ainda mais, ainda dá para morrer de vez. Então, enquanto a gente está respirando, nós precisamos tomar algumas decisões. E essas decisões a gente toma diariamente. A decisão se você quer ser uma pessoa que atrapalha a vida dos outros ou uma pessoa que facilita a vida dos outros. Isso você decide todo dia. Existe gente porque é infeliz quer fazer todo mundo infeliz. Até porque quem é feliz não tem tempo para atrapalhar a vida dos outros. Essa é a verdade. Hoje, peguei um avião vindo para cá. E aí tinha um comissário que queria ganhar o prêmio de comissário do ano. Bota o cinto. Eu falei, claro, senhor. Você sobe mais a máscara. Botei até o olho, sim, senhor. Aí do nada ele passa, ajeita a coluna. Eu falei, opa, ajeitei. Cabelo tá fora. Eu falei, tá aqui, pronto, senhor. Braço não pode ficar para cá, bata para dentro. Eu falei, bom, o senhor quer ganhar um prêmio de comissário do ano? Não é possível. Porque tem gente que se tiver um crachazinho vai usar para humilhar os outros. Gente, deixa eu te falar uma coisa sobre poder. Nunca dê crachá e apito ao mesmo tempo. O irmão do estacionamento sabe o que eu estou falando. O crachá já é muito poder, o apito deixa ele louco. Uma vez eu fui pregar num evento da igreja que eu congregava. Estava com a minha família, cheguei de um voo atrasado, peguei os filhos em casa e fui pregar. São 4, é uma ONG, a gente vai de Kombi, aquele negócio. Embequei na igreja, o irmão do estacionamento. Vai para onde, espertinho? Falei, Jesus, me controla, porque tu sabe, Senhor, que daqui eu consigo na voadora acertar ele. Aí eu falei, Senhor, eu vou participar aí do evento. Inclusive, eu sou preletor. Ele falou assim, aqui não tem diferença entre pessoas. Você vai lá para os fundos, estaciona lá e não sei o quê. Irmão, ele me fez gastar 10 minutos. Eu atrasado. Estacionei lá no fundo, vim andando com 4 filhos, já me escorrendo, Joaquim quebrando o carro dos outros. Uma bagunça. E naquele dia a ficha caiu. Quem está infeliz e tem só um crachá, vai pegar esse crachá para atormentar quem puder. Então você precisa decidir, porque como é que Deus vai te dar mais do que um crachá? Vai te dar um título, se com um crachá você não lida bem. Ou seja, enquanto a vida tem esperança de ser melhor, mas também tem chance de ser pior. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Se você quer ser uma pessoa que fica bloqueando, infernizando a vida dos outros, isso é emocional, às vezes não é Satanás, olha, Satanás está me usando. Não, às vezes é emocional. Às vezes você está deixando o teu passado falar mais alto do que o futuro que Deus tem para você. Às vezes você está deixando a ferida lá de trás, uma coisa, um trauma que veio da infância, falar mais alto do que o destino profético que Deus te entregou. Então hoje você tem que decidir coisas do tipo, se eu tenho ainda esperança, eu vou usar essa esperança para facilitar a vida das pessoas ou para infernizá-las. Você precisa decidir várias coisas hoje. Nesse tempo de esperança que nós temos que decidir se a gente vai elogiar mais ou criticar mais. Porque
doutor em crítica, o mundo está cheio. Quando você acerta, a pessoa fala, foi mais do que a sua obrigação. Quando você erra, a pessoa faz uma lista, publica na internet, e vai para cima de você, e papá. Só que nós também somos assim. Empatia é o poder de se colocar no lugar do outro. Se você parar para pensar, como as pessoas que você, às vezes até não gosta por causa das reações dela, por causa do comportamento dela, se você se colocar no lugar dela, talvez você faria algo bem parecido. Bem parecido. Fala assim, essa pessoa reagiu mal, mas se acontecesse a mesma coisa que você, se coloca no lugar dela e imagina a sua reação, provavelmente seria muito parecido. Ou seja, porque nós somos especialistas em criticar. A gente usa o final da esperança que a gente tem para apontar o dedo para os outros. A gente está levando uma vida de cão. É um cachorro, mas está vivo, né? Mas é um cachorro. Está levando uma vida de cão. E a gente pega essa vidinha e usa para comparar com a dos outros, para diminuir os outros, para criticar os outros, para apontar o dedo, para julgar os outros. Ou seja, a gente não pega esse tempo de esperança que Deus está nos dando para a gente começar a criar uma vida melhor. E tudo que foi feito começou com uma... Puxa, isso aí. Tudo que foi feito no mundo começou com uma... Então, quando você está levando uma vida de cão, você tem que começar a usar as suas... Só que aí você usa para criticar, você usa para atingir, você usa para diminuir. Você usa para se comparar, fulano tem ou não tenho. Nossa, tá magra, deve ser programa de computador. Graças a Deus aqui ninguém usa esses editores. Oh, silêncio, né? Não, pastor, de jeito nenhum. Ou seja, você fica chateado porque a outra está mais magra, fica chateado porque o outro comprou o carro que você não podia. Você vê a família viajando e fala, esses dias eu postei uma foto no Caribe com a minha esposa. Postei mesmo. Aí, botei na legenda. Não lembro o que eu botei, mas foi alguma coisa assim. Falei assim, não deseje isso, antes de saber o preço que está por trás dessa foto. São 16 anos em que a gente se perdoou, se aproximou de Deus, criou 4 filhos com dificuldade, madrugadas, acordando para cuidar dos 4, levando no hospital, passamos por problema financeiro, vencemos, passamos por problema emocional, vencemos, passamos por crise no ministério, vencemos, passamos por um monte de problema. Então não ache que você vai ter essa foto no Caribe aqui, sem passar pelo que eu passei. Aí o que a gente está fazendo? E agora, na 8ª prestação, eu percebo que há um preço a se pagar na terra. Ou seja, você está usando um pouco de esperança que tem para olhar para a vida dos outros e desejar o que você não está disposto a pagar o preço para ter. É muito sério. Eu quero. Também vou conseguir. Primeiro você usa a esperança que tem para declarar palavras negativas. Palavras de inveja. Não aqui, mas em Jacarepaguá. Aí, ó. Já tem uma ali. Tem gente da Baixada aí, Baixada? Aí, uma. Todo mundo é da Baixada? Só 180 pessoas, dizendo. Ou seja, a gente usa pouca esperança que tem para usar nossa boca para amaldiçoar ao invés de abençoar, para criticar ao invés de elogiar. Sabe uma mania que eu tinha? Eu perdi essa mania. Por exemplo, eu via alguém usando, Gabriel usando uma bolsa, uma camisa muito bonita. Alguém usando um sapato muito legal. Eu não sabia lidar com isso. Então, em vez de eu falar assim, cara, que sapato bonito. Cara, onde é que você comprou? Cara, muito legal. Em vez de elogiar, eu falava assim, e aí? Antes você comprou essa blusa, não tinha para homem, não? A pessoa ficava sem graça, mas por quê? A minha forma de dizer eu gostei era criticando. Aí eu tive que passar por várias quebras emocionais para o Espírito Santo me ensinar o seguinte: se quer elogiar, elogia. Se quer dizer eu te amo, fala eu te amo. Eu perdi minha mãe esse ano. E quando nós estávamos num velório, eu fiz uma oração e falei assim, Deus, obrigado.
que apesar da dor ser imensa, eu não tenho nenhum eu te amo atrasado. Até o último dia eu não só honrei, como expressei todo o meu amor. Então a gente guarda eu te amo, a gente guarda palavras de elogio, a gente guarda a glória a Deus. Eu recebo elogio bastante, muita gente para, vindo do aeroporto agora, muita gente, então, eu não economizo glória a Deus. A pessoa fala, você mudou minha vida. Eu falei, não, com licença. Glória a Deus, Deus mudou, eu sou só um instrumento. Nós não podemos economizar glória a Deus. A gente usa o pouco de vida, o pouco de esperança que ainda tem, para economizar o que deveríamos entregar em grande quantidade. Eu te amo, entrega em quantidade, elogio, entrega em quantidade, crítica, diminui. A raivinha do outro, diminui. A inveja, extermina da tua vida. A fofoca, aniquila ela. Toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Por último, não se distraia nesse tempo de vida que você tem, nesse suspiro de esperança que você tem, não se distraia da sua motivação principal. Eu tenho uma motivação em estar aqui. Eu não estou aqui porque eu recebi um convite, eu recebo vários, eu podia estar em outro lugar. Então por que eu estou aqui e não em outro lugar? Porque eu tenho uma motivação principal, que na hora que chegam os compromissos, eu escolho pela motivação que eu decidi viver. Ou seja, vocês estão de encontro com a motivação que Deus colocou no meu coração para viver na terra. Se você usar a esperança que tem para se distrair, ou seja, você está vivendo uma vida de cão, mas enquanto tem Coca-Cola na geladeira, enquanto você está conseguindo ir no McDonald's 2 vezes por semestre, você fala assim, tá bom. Tem gente que está pior. Você vai se distraindo com as migalhas. Tem muita gente que se distrai com migalha. Tem gente que fala assim, gente orando, falando em língua. Eu fui na igreja domingo, me senti bem melhor. Quer se sentir melhor? Vai para o spa, não é para a igreja não. A igreja é lugar justamente dessas coisas que às vezes você nem gosta. É de ter um encontro com Deus, é de ser batizado com o Espírito Santo, é de ter uma experiência sobrenatural. A igreja é lugar de renovar a sua fé. Ou seja, a gente vai se distraindo com as migalhas. Já viu aquela pessoa que não é feliz no amor, mas enquanto tem alguém que quer ficar perto dela ou dele, fala assim, tá bom, eu não sou feliz, mas vou ficar nesse relacionamento. Vai que eu fico sozinho para sempre. Migalha. Eu vou à igreja só domingo assim, eu sinto a presença de Deus de longe, mas é para eu me sentir bem. Migalha. Você era para ter encontro com Deus todo dia, no seu quarto, na igreja, onde você passasse. Ou seja, as estratégias do inimigo, enquanto você tem um pouco de esperança, enquanto você tem vida para ter essa esperança, são múltiplas estratégias. Só que hoje a gente pode tomar uma decisão, falando, enquanto eu tenho vida, ainda que eu esteja vivendo uma vida de cão, um cão vivo vale mais do que um leão, e se eu estou vivo ainda dá para dar uma virada. Se eu estou vivo ainda as coisas podem acontecer, sabe por quê? José passou anos na prisão, mas Deus não se esqueceu dele lá. Ruth passou por um processo dificílimo de perda, mas Deus não esqueceu dela. Moisés teve que ficar 40 anos fugido em Midian, mas Deus lembrou dele e chamou de volta. Eu não sei quanto tempo você está fora do que Deus separou para você, do centro da vontade de Deus. Mas hoje é dia de voltar para o centro. Hoje é dia dele te chamar de volta. Porque se você... Quantas pessoas tombaram nessa pandemia? Quantas pessoas morreram? Quantas empresas faliram? Quantas portas se fecharam? Mas você está aqui hoje. E se você está aqui, você está respirando. E se você está respirando,
ainda dá. Tiago, meu casamento está acabando. Não, ainda dá. Minha empresa já era, ainda dá. Eu não sei o que você está passando, mas ainda dá. E às vezes você fala assim, tudo bem, Tiago, eu não estou nem passando por uma tragédia, não. Mas eu sinto que meus sonhos não vão se realizar. Está respirando? Ainda? E seus sonhos, por mais difíceis que pareçam, aliás, quanto maiores forem, quanto mais impossíveis parecerem, mais de Deus são. Porque Deus não dá sonho que você pode realizar, porque Ele não divide a glória com ninguém. Ele só dá coisa para você que você tem que ter fé para começar, mas quem vai terminar é o que te chamou. Então, quando Deus me chamou, eu tinha a mesma desculpa de Gideão, a mesma desculpa de muitos homens e mulheres quando foram chamados por Deus. Quem? Eu? Jeremias falou, eu não passo de uma criança. Gideão falou, eu sou o menor da minha tribo. Sou o mais pobre. Cada um dá desculpa. Deus já até entende. Fala assim, olha, eu entendo, mas eu já vi você no futuro. O problema é que você está tentando ver o futuro com a mente que tem hoje, com a realidade que você está enxergando hoje, com a conta bancária que tem hoje, com o tamanho da fé que tem hoje, com os relacionamentos que tem hoje, mas eu já te vi daqui a 5 anos. E porque eu já sei quem você vai se tornar, eu resolvi te levantar agora. Porque eu já sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Eu te levanto hoje, porque enquanto há vida, há esperança. Você sabe o que eu aprendo com Eclesiastes 4:9? Que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Tiago, eu perdi tudo. Não é tarde demais. Tiago, eu já estou com 72 anos. Não é tarde demais. Tiago, eu perdi um monte de oportunidade na vida para... Nunca é tarde demais. Por quê? Porque enquanto tem vida, tem chance. Deus não falou, enquanto tem vida abaixo de 60? Não. Enquanto tem vida, com 80, com 90, com 20 ou com 14. Enquanto tem vida, tem esperança. Não falou, enquanto tem vida, mas também, dependendo da conta bancária, pelo menos tem que estar no azul. Foi isso? Enquanto tem vida, independente da conta bancária, tem esperança. Enquanto tem vida, depende do seu talento? Não. Não importa o quão bem você cante, não importa o quão bem você pregue, não importa o quão bem você faz o que faz, com talento ou sem talento, enquanto tem vida, tem chance. Então eu vim, enviado por Deus nessa noite, para te entregar uma palavra. Não é tarde, dá para começar hoje. Não passou o tempo. Às vezes você fala, Senhor, será que passou o tempo? Eu vim aqui para te dizer, não passou. Porque enquanto tem vida, tem. E sabe que você sabe disso? Porque você está vivo. Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Quem sabe é você que ainda está de pé. Quem sabe é você que ainda está respirando. Quem sabe é você que foi escolhido por Deus para estar numa noite como essa. Muita gente queria estar aqui, quem está é você. Muita gente tentou entrar e não conseguiu. Você está sentadinho aí. Isso quer dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um destino para cumprir na tua casa. Deus quer fazer algo a partir de hoje, a partir de agora em você. Isso não será impedido nem pelo teu medo, nem pelas besteiras que você já falou, nem pelos crachazinhos que você já usou na vida. Quem quer se arrepender disso agora? Levanta a mão ali. Já tem um arrependido. 2, 3. Meu Deus. Esses dias eu fui embarcar. Esses dias, 2 anos atrás. Fui embarcar para uma cidade do interior. Fui pegar aqueles aviãozinhos pequenininhos. Aí cheguei correndo no check-in, sem mala para embarcar. Estava muito atrasado, mas dava tempo. Falei, moça, eu vim correndo, falta 5 minutos. A moça estava fazendo a unha assim, ó. Não tinha mais ninguém na fila. Nem olhou para mim. Mascando chiclete, fazendo a unha. Falei, senhora, por favor, eu estou nesse voo para a cidadezinha tal lá. Senhor, o voo está fechado. Falei, não, senhora, faltou 5 minutos aqui, ó, certinho, dá tempo. Senhor, o voo está fechado. A mulher falou 3 vezes, nesse voo
você não embarca. Falei, meu Deus, só tem esse voo, o evento é só hoje, lá na cidadezinha tal, aquela cidade interior, todo mundo vai te ver. Aí escuta assim, Tiago? Foi, sou eu. A mulher do lado olhou e falou assim, eu vejo seus vídeos, glória a Deus, irmão, o que você pode fazer por mim? Ela falou assim, me dá a identidade aqui. A identidade lá. Olha, falta 2 minutos, corre. Quando ela me deu, eu fiquei naquela dúvida. Volto lá no guichê. Satanás tentou entrar. Eu confesso, Satanás tentou. Eu falei, vou lá, vou passar sim a passagem. Fui. Mas aí o Espírito Santo foi mais forte. Eu falei, vou embora. Na mesma linha de guichê, uma queria atrapalhar minha vida e a outra quis me adiantar. Como é que pode? Como é que pode? E às vezes a gente está do outro lado do balcão impedindo a vida dos outros. Ao invés de estar ajudando. Ao invés de estar ajudando, usando a boca para profetizar, para falar bênção, para dizer vai dar certo. Parece que eu estou vivendo uma vida de cão hoje, mas Deus vai levantar um leão guerreiro desse cãozinho aqui. Ao invés de a gente usar a boca para isso e falar, tá ruim mesmo. Tá ruim para todo mundo. Tá difícil, pro Brasil não tem jeito não. O brasileiro tem uma mania de falar assim, no Brasil não dá. Gente, eu já morei em outros países, o Brasil é ótimo. Você nunca saiu de Nova Iguaçu e diz que no Brasil não dá, não estou entendendo. Só pra gente aqui de New Iguaçu. Imposto no Brasil é muito caro, eu tenho que sair daqui. Você nem paga imposto, jovem. Eu não estou entendendo mais nada. A gente precisa usar o fio de esperança que sai das nossas narinas, porque enquanto respiramos tem esperança, para declarar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Essa semana vai ser a melhor semana da nossa história. Esse ano não vai terminar antes que tudo que Deus separou para a gente venha sobre a nossa vida. A sua família está blindada pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos usar nossa boca para declarar que se suas finanças estão no negativo, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar pensamentos. Deus vai te conectar com pessoas que vão revolucionar a sua vida financeira. Você precisa entender que tudo começou por uma palavra. O que parece impossível para você hoje, daqui a uns dias, pode estar na tua mão. O que parece improvável, não tem como. Imagina José, 2 dias, 1 hora antes de ser chamado por Faraó, ele estava na prisão falando assim, que vida chata, já estou anos aqui. Será que Deus esqueceu de mim? Ele não tinha uma previsão, olha, cuidado que eu acho que vão mandar te chamar não. Do nada falou assim, José, Faraó está te chamando. De um minuto para o outro, seu nome pode ser chamado. De um minuto para o outro, um Boaz pode olhar para a sua vida e te resgatar, como resgatou a Ruth. Porque enquanto você está respirando, ainda tem... Não, agora tem que ser muito alto. Enquanto você está respirando, ainda tem... Esperança! E aí, você não sabe, mas esperança pode ter outro nome para você. Às vezes esperança é casamento, um novo emprego. Às vezes esperança significa para você o meu próprio negócio. Eu não quero mais depender de ninguém, eu quero ter o meu negócio. Quem está pegando? Às vezes esperança para você é restituição. O que me foi roubado eu quero de volta. Às vezes esperança para você é restauração. Eu não admito perder meu casamento, eu não admito perder o casamento dos meus pais, eu não admito... Você quer restauração. Eu não sei o que é compatível com a palavra esperança para você, mas enquanto a vida, no lugar de esperança, pensa agora. O Espírito Santo está aqui. Enquanto você está respirando, no lugar de esperança, pensa na palavra agora. Restauração, restituição, casamento, um novo emprego ou o meu próprio negócio, meu ministério, meus planos saírem do papel e começarem a ser executados. No lugar de esperança, coloque agora o teu projeto. Porque enquanto você está vivo, ainda dá para acontecer.
Enquanto você está respirando, ainda tem chance. Ainda tem chance. Muita gente não tem ideia. Muita gente não tem a mínima noção de que nessa noite tudo pode mudar. Não é porque tem preletor de fora, porque não tem nenhum poder em mim que qualquer um de vocês não tem. Não existe nada de especial. É porque nós estamos aqui reunidos debaixo de uma instrução milenar. Está 2000 anos dando certo. Se a gente pegar agora e colocar em prática, nada te será impossível a partir de hoje. A gente tem que lembrar que o poder da Bíblia não está em ela ser declarada, está em ela ser cumprida, praticada. Tem muita gente que fala versículo bonito. Tem irmão que posta um monte de besteira, mas na segunda posta, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Tem gente que leva o final de semana do jeito que quer, mas na terça-feira bota uma reflexão bíblica. Declarar a Bíblia não muda a sua vida, é praticá-la que muda tudo. O que transforma a sua trajetória é praticar a Bíblia. E se você ainda tem vida, ainda dá tempo para praticar o que está escrito. Se você ainda está respirando, ainda dá tempo para cumprir o que está escrito. E isso aqui é impressionante, porque quando você começa a cumprir os princípios que estão escritos, Deus começa a cumprir as promessas que estão atreladas ao princípio. Por exemplo, a Bíblia diz, todo mundo fala, eu vou comer o melhor da terra. Por quê? Porque está escrito que eu vou comer o melhor da terra. Não, não está escrito isso não. Está escrito que se você ouvir e obedecer, essa parte a gente tira, né? A gente vai para a parte boa, vou comer o melhor da terra. Não, você só vai comer o melhor da terra se cumprir o princípio de ouvir e obedecer. Todo princípio está atrelado, toda promessa, perdão, está atrelada a um princípio. Então não pense que você vai viver as promessas de Deus sem cumprir os princípios primeiro. Não é assim, não. Não é do jeito que você quer, não. Você precisa encaixar a tua vontade na vontade de Deus, submeter a tua vontade à vontade de Deus. Sabe por que Deus quer te usar nessa geração? Porque você está respirando. Porque ainda sai ar das tuas narinas. Isso quer dizer que Ele ainda quer usar você. Isso quer dizer que ainda tem chance. Ainda dá, não importa a sua situação, ainda dá.